Esse é o segundo vídeo de uma série de 5 vídeos sobre as competências cobradas na redação do Enem. Então, se você não viu o vídeo da competência número 1, vai lá, assiste o da competência número 1 e assiste aqui também esse da competência número 2 e os próximos vídeos das competências até a número 5. Sobre a competência número 2. O que é cobrado na competência de número 2? Olha só. Compreender a proposta de redação, interpretação, compreensão textual. E aplicar esses conceitos, né, do tema, relacionando com as várias áreas do conhecimento, de forma a desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto argumentativo, né, dissertativo argumentativo em prosa. Então, o que pede exatamente a competência 2? Vamos resumir em 2 critérios principalmente, com um terceiro implícito. Primeiro, em relação à temática, né, você não fugir ao tema, você atender ao tema pedido. Isso envolve a interpretação e a compreensão dos textos motivadores. Segundo, atender ao tipo textual cobrado na redação do Enem, que é o texto dissertativo argumentativo em prosa. O que vem a ser em prosa é um texto que não é em verso, como um poema, por exemplo. Então, às vezes, algumas pessoas podem fazer confusão. Já vi exemplos de redações escritas em versos, e aí a pessoa acaba zerando por um motivo, que assim, por não ter se atentado a esse critério, né? É um texto dissertativo argumentativo em prosa. E aí você tem que atender a estrutura desse texto também, né? Com todos os elementos do texto: introdução, desenvolvimento e conclusão. Você precisa apresentar essas 3 partes do texto para conseguir ser bem avaliado nessa competência. Outro critério, como está falando em relação ao tema, é sim você partir dos textos motivadores, mas não se limitar a esses textos motivadores. A sua argumentação, o seu repertório, ele precisa ir além desses textos motivadores. Você precisa acrescentar algo do seu conhecimento de mundo, da sua vivência, alguma informação desse seu repertório sociocultural de forma produtiva, né? De forma relacionada com esse tema, acrescentando algum aspecto relevante para esse tema. Então vamos falar primeiramente em relação à fuga ao tema, né? Como não fugir ao tema, como não tangenciar o tema. Então vamos pensar no tema do Enem, foi dado, né, nos anos anteriores, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então eu tenho ali a manipulação do usuário, eu tenho controle de dados e eu tenho internet. Então eu preciso, para não tangenciar o tema, que todo o enunciado esteja presente no meu texto. Eu falei só de internet, mas eu não falei do comportamento do usuário, eu não falei do controle de dados, de informações, né? Então eu tangenciei o tema. Eu falei dessa manipulação de dados, mas eu não falei exatamente da forma de controlar, eu não falei do resultado, do comportamento, né, do usuário. Eu também posso tangenciar o tema. Então, cada ano, para cada tema na redação do Enem, é considerado uma série de tangenciamentos. O que vai ser tangenciamento em relação a essa temática? Para você não correr o risco de tangenciar o tema e ser penalizado nessa competência de número 2, é aconselhável que você coloque todo esse enunciado. A sua redação, ela precisa incluir o tema completo. Nesse caso do tema que era referente ao controle de dados, né, e o reflexo do comportamento dos usuários, né, em relação à internet, você podia mencionar as fake news, você podia falar de WhatsApp, de várias outros aspectos que também fazem referência à internet, sem necessariamente ter fugido ao tema. Então, quando eu falo da interpretação e compreensão, em relação à temática, atender a temática completa,
eu também tenho que pensar na compreensão que você faz dos textos motivadores. Eu compreendi bem os textos motivadores? Eu posso usar os textos motivadores na minha redação? Pode. Você pode usar algum argumento que você encontre, você pode mencionar com referência, inclusive, das fontes, você pode parafrasear algum argumento interessante, mas você não pode copiar, não pode ter trechos copiados dos textos motivadores, porque se for somente cópia no texto, o seu texto ele vai ter a nota 0. Se tiver trechos copiados, esses trechos vão ser desconsiderados e vai ser considerado somente aquele texto de sua autoria. E se, ao desconsiderar esses trechos copiados, ficar menos do que 8 linhas, de 7 linhas a menos, também o texto zera por insuficiência de linhas. Então, você pode usar os textos motivadores, mas você não pode copiar e você não pode se limitar a eles. Porque se você também só se limita ao que foi dito nos textos motivadores sem acrescentar nada do seu repertório sociocultural, você vai ser penalizado em relação à competência 2, que é a compreensão do tema, e principalmente em relação à competência 3, que diz respeito à argumentação, a coerência, a inclusão de novas ideias, de como você constrói o seu texto. Então, para você não ser penalizado, você precisa atender ao tema, como vimos, você precisa ir além dos textos motivadores e precisa atender à estrutura do texto dissertativo, argumentativo e em prosa. Então, nós já falamos do que é um texto em prosa, que não é um texto em verso, e nós vamos falar aqui em relação ao atendimento do tipo textual específico cobrado na redação do Enem, que é o dissertativo argumentativo. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele não é somente um texto expositivo, informativo. Ele precisa ter a sua opinião, ele precisa que você expresse um ponto de vista. Então, nesse texto, você não pode ficar em cima do muro. Você precisa ter um posicionamento em relação à temática proposta. E o seu texto, ele precisa atender à estrutura como um todo desse tipo textual, desse gênero textual, que vai dizer, que vai incluir a introdução. Nessa introdução, nós podemos dizer que seja uma proposição com o tema e a sua tese, a sua opinião sobre o assunto, o desenvolvimento do texto. Nesse desenvolvimento, você precisa ter argumentação, porque é o que o texto exige. Se não tiver argumentação, você não está atendendo a estrutura. E você precisa apresentar na conclusão uma proposta de intervenção, que é o que é cobrado especificamente na competência de número 5, mas também é considerado aqui na competência de número 2, como uma das partes do texto. Então, se você apresentar, eu apresento uma boa introdução, um bom desenvolvimento, mas eu não tenho uma boa conclusão, então eu tenho só 2 partes do texto e não uma terceira, eu vou ser penalizado. Se eu apresento as 3 partes do texto, mas de forma incompleta, esse texto não está bem desenvolvido, também vou ser penalizado. Então, tudo isso deve ser considerado em relação à competência de número 2. Resumindo, você precisa pensar no tema, o tema completo, sem tangenciamento. Você precisa pensar nos textos motivadores, na sua compreensão do tema, indo além dos textos motivadores, acrescentando informações da sua bagagem de conhecimentos, do seu repertório sociocultural, e você precisa atender completamente a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Em prosa, um texto composto das 3 partes desse texto: introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, o texto precisa apresentar essas 3 partes para que seja considerado completo e para que você consiga atingir os 200 pontos em relação à competência de número 2. Agora, nós vamos dar sequência
nos próximos vídeos falando das competências de número 3, 4 e 5. Então acompanhe os vídeos e fique atento a todas as competências que vai ser cobrado, que vai ser pedido de você na redação do Enem.